Bom, pessoal, então hoje a gente está aqui para fazer um review e também explicar as configurações desse sistema de telemetria aqui da RF Design. Antes de tudo, eu gostaria de pedir que, se você não assistiu o vídeo de unboxing desse kit de módulos de telemetria, clica no card aqui em cima, que o vídeo é bem explicativo, mostra todos os componentes que incluem nesse kit, para você saber exatamente o que você vai estar comprando ao adquirir esse kit de módulos de telemetria da RF Design. Bom, antes da gente ir para a parte de configuração, eu queria citar algumas características aqui do sistema, né? Fazer um breve review aqui, até para a gente entender melhor quais as características desse sistema e também como ele funciona, né? Obviamente é um sistema comum de radiotransmissão para telemetria, então provavelmente a operação dele não vai diferir muito dos módulos comumente já utilizados, mas algumas características dele tornam esse sistema aqui exclusivo da RF Design. A gente pode começar falando principalmente dessa série aqui, RFD, o X, né, que contempla o 900, o 868, que são essa versão assim mais nano, né, uma versão com tamanho, uma geometria bem reduzida. Esses módulos aqui, eles são bem pequenos, né? Se você comparar aqui, por exemplo, com o polegar, eles têm assim uma geometria extremamente reduzida, mas que não dita o poder de transmissão de sinal desses módulos, né? Eles são módulos long range, então a RF Design deixa claro que, se você utilizar os padrões de antenas que são enviados no kit, você vai conseguir tranquilamente um alcance de sinal aí em torno de 40 km. E se você fizer algumas modificações de antena aí, ao qual a gente já viu alguns usuários aí por volta do mundo, conseguindo tranquilamente 100 km de alcance com esse sistema de telemetria. Quando você pensa que um objeto do tamanho do seu polegar pode transmitir dados a 100 km de distância, é uma coisa assim realmente impressionante. Uma das características exclusivas desses módulos aqui é a quantidade de canais, principalmente nessa série aqui, a US, né, que é a série já homologada para os Estados Unidos, possui 51 canais e você consegue ali modificar a amostragem de transferência de dados, o que não acontece na maior parte dos módulos aí de transmissão de telemetria disponíveis no mercado. Então a RF Design fez questão, né, de criar um software próprio para os rádios de telemetria da marca, que possibilitam essa configuração, né, de canais, de frequência. Esses módulos aqui, eles possuem duas frequências de operação, né, nessa série US. E nos outros módulos também você vai ter a opção de mudar essas frequências, principalmente se você não estiver trabalhando com algum tipo de módulo já fixado para algum país, já pré-determinado pela RF Design. Se você, no caso, optar por módulos desbloqueados, né, entre aspas, você vai conseguir, então, modificar essas frequências, esses canais e as taxas de amostragem tranquilamente, e a gente vai ver isso lá no software depois. Uma coisa que é extremamente importante frisar é que esses módulos, eles possuem a opção de você alimentá-los com fontes de alimentação já disponibilizadas ou pelo cabo USB, né, no caso da estação terrestre, ou pelo serial port, no caso de uma controladora de voo. Para a estação terrestre, eu julgo que já é o suficiente você alimentar o módulo da estação terrestre pelo cabo USB, via o computador. Acho que você já não vai ter problema nenhum com isso. Mas para serial port, no caso do módulo que vai ficar embarcado na aeronave, eu sugiro que você alimente ele fora da controladora, porque esses módulos eles consomem uma corrente um pouco elevada, em torno ali no pico quase 1 ampere. Então, para a porta serial da controladora, se você estiver alimentando outros dispositivos, pode ser que você ultrapasse a corrente, né, de operação da porta serial e possa queimar essa porta aí, então. Então, aqui no cabeamento, né, que já vem no módulo, ao invés de você alimentar o módulo pela porta serial, você alimenta, então, pela porta externa. E para você fazer isso, você vai ter que fazer um jump aqui no próprio módulo, determinando que, ao invés de você alimentá-lo pelo cabeamento interno aqui já disponibilizado pela serial port, você fazer então pelo cabo externo de alimentação. A gente vai deixar o esquemático aí ao longo do vídeo para vocês verem também. Vale ressaltar que os módulos eles vão trabalhar aí
com 5 volts, né, de tensão de alimentação, e o pico de corrente aí que pode ficar em torno de 800 a 900 mA, né, então quase um amperezinho aí de consumo. Obviamente, algumas outras características de operação, de ligação, de consumo, de canais disponíveis, de frequências que podem ser moduladas, vão estar disponíveis no manual e no datasheet dos produtos, né? Eu vou deixar aí o link direitinho para vocês olharem. E aqui, logo nas primeiras páginas, a gente vai ter alguns pontos-chave de projeto, algumas variantes, né? Quais modelos estão disponíveis e suas variantes, e também algumas especificações de todos os tipos de modelos disponíveis para esse mesmo módulo, né? E aqui tem algumas informações, quantidade de canais. Então vocês vão notar que para o modelo USA, a gente vai ter então duas frequências disponíveis, 902 MHz e 915 MHz, são os dois canais de bandas, e a potência máxima em dB aqui, que são 30 dBs. A gente vai ter também quais são as taxas de amostragem seriais aqui, então a gente vê que a gente pode modular isso lá depois no software de operação das controladoras, e também algumas informações sobre a operação e segurança, né? Então a gente vai ter 51 canais disponíveis aqui na versão bloqueada USA, que é o que a gente está utilizando aqui, e alguns números de Network ID. A gente pode variar de 0 até 255. No demais, a gente vai ter algumas informações sobre consumo, a pinagem, que eu acho extremamente importante a gente se atentar, tanto na seleção aqui de alimentação, quanto também pinagem de interação entre as conexões do módulo e da serial port ou até mesmo do conector USB. Isso aqui é extremamente importante a gente analisar. E algumas outras aqui informações úteis como a geometria dos módulos e também o posicionamento das antenas, que é extremamente importante, né? Quais são os espaçamentos necessários que a gente tem que manter, né? E qual a forma de instalação das antenas para a gente poder usufruir ali do máximo de eficiência do sistema de transmissão. Falando de preço, então, obviamente esse sistema ele possui um preço de aquisição um pouco mais elevado, até porque aqui a gente já está falando de um patamar de operação um pouco mais elevado. Esse sistema aqui ele é extremamente confiável, possui assim características para a gente poder moldá-lo à prática que você vai implementá-lo. Então, obviamente, todos esses recursos eles vão acrescentar valor ao produto. Atualmente, a RF Design está vendendo esse kit por 341,85 dólares australianos. Se você for aqui no site, vai ter todos os componentes que incluem o kit e algumas informações sobre eles e alguns kits similares. Se você optar por comprar módulos separados, depois é muito simples de você fazer o sincamento deles, eu vou mostrar isso mais para frente. E se você comprar já os módulos no kit, eles já vão vir sincados de fábrica. Aí cabe a você fazer as alterações necessárias para o seu tipo de aplicação aí. Então, obviamente, ele vai estar disponível nessa série 900 UX, na série 868 UX e também nos padrões de países da Nova Zelândia, do Canadá, US, o europeu e também o indiano. Então agora para a gente fazer a configuração do kit, primeiro eu vou montar as antenas aqui. Vocês podem ver que os extensores a gente já colocou aqui, a gente já pinou os extensores das antenas, até porque essas conexões elas costumam ser um pouco frágeis. Então eu sugiro que depois que você já tenha efetuado a conexão pela primeira vez, pode deixar ele montado e evite ficar desmontando e conectando essas conexões aqui, porque elas acabam sendo um pouco frágeis, né, dada o tamanho da geometria do módulo. Isso pode gerar algum desgaste aí ao longo do tempo. Antes de ligar os módulos, sempre certifique que as antenas já estão conectadas e os cabos de alimentação aqui também, para você não correr o risco de danificar os módulos aí de uma forma substancial. Então aqui a gente já montou o sistema. Eu vou utilizar essas antenas menores aqui, mas lembre-se que se você quiser lá os 40 km de alcance, você vai ter que mudar tanto para estação terrestre quanto para o módulo que vai estar embarcado na aeronave, as duas antenas
maiores, né? Então, mas eu vou deixar aqui só para a gente exemplificar a operação do sistema, as antenas menores. Como todos os módulos de transmissão, né, de telemetria, a gente pode selecionar qualquer um dos dois para ser estação terrestre ou o módulo embarcado. Aqui eu selecionei esse aqui para ser da estação embarcada, né, o módulo embarcado na aeronave, e esse daqui para ser a estação terrestre. Então eu já conectei aqui, já fiz a conexão seguindo a pinagem do manual, né? Então a gente se atenta apenas ao cabeamento vermelho aqui e garante que ele está igual no cabeamento do módulo, e a gente já pode conectar ele no computador. O módulo já vai acender. E o da estação embarcada na aeronave, eu vou precisar jampear ele para fazer a ligação externa. O módulo ele já vem de fábrica jampeado para ser alimentado pelo cabo serial, né, da sua controladora de voo. Então o que a gente precisa fazer é basicamente vir aqui atrás, tirar o jumper e jogar ele para sua esquerda, jampeando o conector 1 e 2. Eu já fiz o jampeamento aqui e lembrando que a tensão de operação desses módulos é 5 volts. Então, como eu estou utilizando aqui uma bateria Life 2S, eu vou utilizar um back aqui para regular a tensão para 5 volts. O back já ligou e eu vou fazer então a conexão do meu módulo aqui e vou alimentar ele. Então o módulo aqui também já começou a piscar verde. Então aqui eu já tenho os dois módulos funcionando. Notem que agora eles já começaram a piscar vermelho. Isso porque eles já estão sincados. Os dois módulos já estão conversando entre eles, né? Então significa que todas as configurações que estão feitas no módulo da estação terrestre também estão feitas no módulo que vai estar embarcado na aeronave. Obviamente, a gente já fez algumas configurações padrões aqui para nossa aplicação na nossa aeronave, mas eu vou mostrar aqui no software quais são as configurações que vêm de fábrica e como vocês podem estar fazendo para mudar elas. Primeiramente, então, a gente vai ter que vir aqui no site da RF Design, nos nossos produtos, selecionar, então, RF Modems e selecionar o 900UX. Então, aqui a gente vai ter a aba de softwares e downloads, né? Então, a gente vai ter que vir aqui e fazer o download da RFD Tools de abril de 2024 ou a versão mais recente que tiver aí. A gente vai pedir para fazer o download, eu não vou colocar para fazer o download de novo, porque eu já fiz. Vou abrir aqui a pasta zipada e vai ter então o setup do programa da RF Design. Eu já fiz a instalação, então é só clicar e pedir para instalar. E eu já vou abrir ele aqui de uma vez então para a gente utilizar. A ferramenta é essa. É um software extremamente intuitivo. A gente vai ter que fazer então somente a seleção da porta e a taxa de amostragem que a gente configurou. De fábrica ele vem em 57.600 e para me descobrir qual é a porta que está sendo operada, os módulos é só vir em dispositivos, gerenciador de dispositivos e analisar aqui em portas com qual é a serial port que está sendo utilizada na USB. Então aqui é a COM 14, eu posso vir aqui na COM 14, selecionar, e a nossa taxa de amostragem está 230.400. Por quê? Porque a gente já fez essa modificação. Eu vou mostrar agora como a gente faz para fazer ela. Eu vou pedir para conectar. Notem que aqui no canto inferior esquerdo ele já demonstrou que está conectado com o sistema e eu vou pedir então para ele carregar as informações. E aqui então ele vai fazer uma leitura de todos os parâmetros, né? Vai entrar em contato com os módulos e vai carregar todas as configurações que foram feitas. Obviamente, como aqui eu já estou com os dois módulos ligados, ele vai carregar as informações de ambos os módulos. E aqui na parte superior direita, ele vai me mostrar, ó, com uma setinha verde, amarela ou vermelha, se todas as configurações elas estão sincadas, se elas estão misturadas ou que não possuem linkagem entre os módulos. E todas as informações aqui disponibilizadas elas vão ter essa setinha verde, amarela ou vermelha. Notem que aqui elas estão todas vezes, isso porque os módulos já estão sincados com todas essas informações. Então, obviamente, aqui a gente já vai ter algumas informações sobre os dispositivos, as configurações dos rádios, as configurações de... Ó, notem que eu mudei aqui, ele já ficou meio loucão aqui. As configurações da porta serial e as configurações de pinagem do GPIO.
Então, começando aqui, a gente vai ter as duas frequências de operação, né, que podem ser mudadas aqui, low usa e high usa. Eu sempre deixo nessa configuração inicial aqui que já vem de fábrica, e ele já vai setar aqui as mínimas frequências e as máximas frequências para essa configuração. A quantidade de canais, né, os ciclos, a potência do transmissor e a velocidade do ar aqui em kbps. Né? Então isso aqui eu não vou mudar essas configurações. O que vai ser extremamente interessante para a gente é as configurações do serial. A taxa de amostragem aqui que eu já mudei para 230, só que ele vem em 57 e também 57.600. Notem que ele vai dar um sinalzinho de amarelo aqui, identificando que eu estou fazendo modificações do sistema. Então, se eu quiser mudar essas frequências, eu vou fazer a mudança aqui, vou clicar em salvar, e aí ele vai entrar em contato com o módulo que está sendo conectado pelo USB. Notem que eles já pararam de piscar, porque eu já fiz a modificação. Eles vão voltar a piscar quando a configuração for salva, e aqui eu já perdi o contato com os módulos, porque eu estou tentando conectá-los com a taxa de amostragem antiga. Então, para mim refazer essa conexão, eu tenho que vir desconectar, mudar a frequência então para agora 57.600 e pedir para conectar de novo. E notem que agora ele já conectou novamente. E aí vai continuar me dizendo que a taxa de amostragem está diferente, porque eu não fiz a mesma configuração que eu fiz no módulo da estação terrestre na estação embarcada da aeronave. E o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que desconectar o sistema, mudar o cabeamento, fazer a conexão via USB para a estação embarcada na aeronave e mudar também a taxa de amostragem. Então a gente vai fazer isso aqui agora. Vamos desconectar aqui no computador, vamos desligar a estação embarcada, vamos tirar aqui do USB e vamos mudar então o cabeamento para estação embarcada. Vamos fazer a ligação aqui primeiro, depois no USB, e agora a gente vai mudar também a taxa de amostragem desse módulo. Só que para isso, lembre-se que a gente vai ter que reverter aqui o jumpeamento que a gente fez para ele ser alimentado pelo cabo USB. Então aqui ele voltou a piscar. Agora a gente vai tentar conectar novamente aqui com a taxa de amostragem antiga, que era 230.400. Vou pedir para conectar. Ele já me mostrou aqui embaixo que foi conectado e eu vou pedir para carregar as informações do módulo. Então aqui ele já carregou as informações, notem que ela ainda está em 230.000. Então vou mudar para 57.600 e vou pedir para salvar. E agora então ele vai escrever essas mudanças e aí eu vou poder ligar novamente todo o sistema e eles vão estar sincados novamente. Então aqui ele já me deu que as configurações foram salvas com sucesso. Eu vou pedir para desconectar. Vou tirar o USB aqui do módulo novamente. Vou voltar com a porta USB para o módulo da estação terrestre. Vou voltar com o cabeamento aqui para a estação embarcada. Vou refazer o jump para alimentação externa. E vou conectar ao USB aqui para alimentar a estação terrestre. E vou conectar a fonte de alimentação externa aqui no meu back para alimentar o módulo embarcado. Então os módulos já foram alimentados. Eu vou mudar aqui a taxa de amostragem para 57.600. Os módulos já começaram a piscar novamente e eu vou pedir para conectar. Notem que ele já mostrou que foi conectado aqui. Ainda há discrepâncias nas configurações porque eu não carreguei. Então eu vou pedir para carregar as informações para saber então se a sincagem foi feita corretamente. Nota que agora então a setinha ficou verde, então os módulos eles estão sincados, eles já estão transmitindo dados entre eles com a mesma taxa de amostragem, e eu acredito que essa seja a configuração mais interessante para ser feita. Os módulos eles já vêm muito bem acertados de fábrica, e eu acho que a única coisa que você possa querer ali ou é mudar a taxa de amostragem ou apenas configurar ali alguns módulos que foram separados, né? E sincá-los novamente. Aqui no software também a gente tem uma coisa muito interessante, que é um gráfico de sinal que demonstra para a gente algumas informações muito interessantes, que é o ruído local e o ruído remoto, e também o RSSI local e o remoto. Esse gráfico aqui é bastante interessante para a gente saber se o local que a gente está operando o sistema de telemetria, ele está sofrendo
ruídos internos ou externos e se o sinal de transmissão está numa qualidade ideal para a operação da aeronave sem comprometer a sua segurança. Isso aqui também é extremamente interessante para a gente ver se algumas fontes de geração de ruído podem estar interferindo no sinal de transmissão da telemetria, seja por parte da aeronave, do módulo embarcado, ou da estação terrestre de transmissão. Então nessa parte do software aqui, acredito que seja só isso. É um software extremamente intuitivo, muito simples, e se você tiver alguma dúvida, você pode entrar aqui no material de suporte da RF Design, tanto sobre as características dos módulos, como também do software aqui de operação, e eu acredito que você não vai ter grandes problemas para operar e fazer modificações aqui nos módulos e nas suas configurações. Então agora vamos partir para a instalação do sistema na controladora de voo e nas configurações do Mission Planner. Bom, então aqui eu já estou com todo o meu sistema, minha controladora de voo, né, o meu Power Module para alimentar a controladora de voo, cabo USB, tudo que eu vou precisar para poder configurar o sistema de telemetria na controladora de voo via o software Mission Planner. Bom, antes da gente fazer isso, eu vou conectar aqui os módulos no software da RF Design, porque eu quero conferir se eles estão configurados para poder efetuar a transmissão no protocolo MAVLink. Para isso, então, eu já liguei os rádios. Lembre-se que o rádio que vai embarcado na aeronave, ele vai ter que ser jumpeado para receber alimentação externa, que eu já falei a respeito da alimentação via o cabo serial. Então, antes da gente ir lá para o Mission Planner para fazer a configuração da controladora, a gente vai vir aqui, então, no software da RF Design para os rádios. Eu já modifiquei a minha taxa de amostragem para 230.400, então a primeira coisa que você tem que fazer é efetuar a configuração da taxa de amostragem, como eu expliquei anteriormente. Eu vou pedir para conectar aqui, ele já conectou, já me mostrou aqui embaixo que está conectado. Eu vou então pedir ele para carregar as informações dos rádios. Então aqui no caso eu quero ver se ele está habilitado para efetuar a transmissão via o protocolo MAVLink. No caso, ele já vem de fábrica acionado, então eu já tenho certeza que eu posso configurar a controladora de voo para receber esses dados via protocolo MAVLink lá no Mission Planner e vai estar tudo correto se eu adequar a taxa de amostragem também com a taxa que está configurada para os rádios. Vou ir agora lá no Mission Planner, vou desligar aqui o sistema de rádio por enquanto, vou ligar a minha controladora de voo via USB primeiramente. Tá. Já conectei aqui a controladora via o cabo USB. Vou vir aqui então em configurações, né? Em Full Parameter List, que agora o Mission Planner ele deu essa atualizada. E agora todos os parâmetros estão juntados aqui na Full Parameter List e não como era antigamente que tinha a Full Parameter Tree e a lista. Então agora a gente só tem a lista. Vou vir aqui e vou procurar a serial que eu quero fazer a conexão no meu controlador de voo. No caso, eu vou configurar para eu utilizar a porta serial 2 da minha Pixhawk 6C para transmitir os dados de telemetria. Então vou buscar aqui no search serial, vou vir aqui em serial 2, protocolo do serial 2 vai ser o MAVLink 2, então eu já vou deixar aqui selecionado, uma coisa que ajudou bastante aqui nessa atualização do Mission Planner é essa barrinha aqui agora de configurações, de opções, então fica mais fácil. E a taxa de amostragem, então, que eu vou configurar de acordo com o que você configurou lá no software da RF Design. No caso, eu configurei esse sistema de rádio para 230.400. Então, eu vou selecionar aqui 230.400 e vou pedir, então, para escrever os parâmetros. Me perguntou se eu tenho certeza. Sim, tenho certeza. E os parâmetros foram salvos com sucesso. Ok. A partir disso, eu posso voltar para a parte inicial aqui, na tela inicial do Mission Planner. Vou desconectar a controladora via USB. Vou retirar aqui o USB da controladora. Vou conectar o serial port aqui com o cabo do módulo na minha porta 2, que foi a que eu configurei para receber. Vou alimentar minha Pixhawk. Lembre-se, quando eu alimentar ela, o módulo não deve ligar. Por quê? Porque eu estou utilizando o jampeamento para alimentação externa do módulo. Então agora eu vou conectar minha estação terrestre aqui no USB do computador. E vou efetuar também a alimentação aqui do
meu módulo embarcado. Notem então, vou esperar os módulos começarem a piscar entre si. Começaram a piscar e agora eu posso vir aqui então selecionar a porta 14, a COM 14, com a taxa de amostragem que eu configurei e vou pedir para conectar. Perfeito, então. A conexão já foi realizada, então eu já tenho aqui os dados sendo transmitidos via o Mavlink 2 pela taxa de amostragem que eu configurei. Os rádios já estão transmitindo entre si. E é isso, nada demais. A configuração é extremamente simples, principalmente pelo software ali. O software da RF Design é extremamente interativo e de fácil aprendizagem, então você não vai ter muitos problemas lá. Lembrando, a tensão de operação dos rádios, mínimo 5 volts, máximo 5 volts e meio e pico 6 volts. Lembre-se sempre de adequar a tensão que você está alimentando por meio de um back ou da própria bateria para não ultrapassar ou deixar a menos essa tensão de funcionamento, né? Lembrando que para você efetuar a alimentação externa você precisa de ampliar aqui o módulo na pinagem traseira. Uma coisa que vale ressaltar é, obviamente, a posição das antenas, né? Aqui eu deixei mais ou menos na forma que seria instalado. Lembrando que a RF Design pede, principalmente para as antenas da estação terrestre, uma distância de 20, 25 centímetros de espaçamento entre elas. E já no módulo embarcado da aeronave, você pode aí manter uma distância de 5 a 10 centímetros de espaçamento para melhorar a transmissão de sinal e evitar, né, obviamente, algumas interferências eletromagnéticas de outros componentes ou do próprio ambiente. Uma coisa que vale ressaltar e abordar sobre esses módulos é que a temperatura de operação deles é de menos 40 até 85 graus. Então, eles podem trabalhar, obviamente, um pouco quentes, né, principalmente o embarcado na aeronave. Então, é interessante que você posicione eles na aeronave de uma forma que haja uma refrigeração natural ali, né? Não deixando ele sofrer com altas temperaturas. Da mesma forma da estação terrestre também. Se você colocar ele ali num ponto que ele vai ter uma ventilação ok, você não vai ter problemas com isso. Bom, no mais é isso. Espero que tenha sido claro para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que a gente tenta responder o mais rápido possível. Como vocês perceberam, é um sistema extremamente intuitivo, fácil de configurar, né? Tanto pelo software da RF Design, quanto aqui na controladora e no software de programação, no nosso caso, o Mission Planner. E depois que você já tiver total conformidade aqui, né, na bancada de teste, configurando o sistema, você pode então acomodá-lo na aeronave e, obviamente, fazer alguns testes já em solo ou em voo com a aeronave. A gente gostaria de agradecer mais uma vez a RF Design por ter nos proporcionado esse kit em forma de parceria. E se vocês tiverem interesse em comprar esse tipo de equipamento, a gente vai deixar os links aqui na descrição do vídeo, tanto da loja oficial, quanto do site também da RF Design e os meios de contato da empresa. No mais, espero que o vídeo tenha sido intuitivo e tenha realmente ajudado vocês. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aí, se inscreve no nosso canal e até uma próxima.